E aí, seja bem-vindo, queria te convidar para peregrinar comigo aqui nesse canal, topa? Então, chega mais. E hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre essa fala do André Valadão que se tornou tão polêmica aí na internet. Vídeos e mais vídeos, cortes e shorts. Se liga aí no vídeo que eu quero comentar contigo alguns pontos interessantes sobre isso. Se liga só. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho para quê? Galera, o meu objetivo aqui não é tecer críticas sobre a fala em si, nem mesmo sobre a pessoa do André. Mas a partir dessa fala eu queria pensar com vocês um pouco sobre o que realmente pode sustentar a nossa vida nesse mundo. O que vai fazer com que nós, os nossos filhos, permaneçamos firmes diante das forças malignas deste mundo caído. Antes de assistir esse vídeo, é interessante que eu estava lendo, folheando o livro do John Piper, chamado Uma Glória Peculiar. Nele, ele fala um pouco sobre a sua experiência na universidade. Um dos pontos abordados, que ele inclusive chama de sustentado pela visão, refere-se ao seu relacionamento com a palavra de Deus, com a Bíblia. Mesmo ele em um contexto de divergências culturais, sociais, sociológicas e até teológicas. Assim, ele diz o seguinte: talvez pareça estranho, mas sustentar a minha visão nunca foi a maneira como a experimentei. Pelo contrário, não até onde eu posso lembrar. Acho que foi mais como se a minha visão sobre a Bíblia me sustentasse. Ou, como creio hoje, Deus estava me sustentando por esclarecer, iluminar e aprofundar a minha visão sobre Ele na Bíblia. Creio que essa é a razão pela qual a visão que recebi de meus pais permaneceu mais convincente do que qualquer uma visão concorrente ao longo da minha jornada. Eu estudei muitas opiniões conflitantes sobre a Bíblia. Tive de fazer isso. Isso é o que a educação em artes liberais faz. Ela expõe você a grandes cosmovisões alternativas, como a chamamos. E no seminário, os desafios se tornaram ainda mais focados em historicidade, formação e preservação da Bíblia. Depois da pós-graduação, não apenas li sobre essas opiniões, mas também tive seminários e discussões com pessoas que sustentavam tais opiniões, ensinavam e até escreviam livros sobre elas. Em outras palavras, os desafios à minha visão sobre a Bíblia se tornaram ou se moveram de desafios de cosmovisões e desafios crítico-históricos para desafios pessoais. Entretanto, ao mesmo tempo, a minha própria visão estava sendo esclarecida, instruída e aprofundada. Eu nunca senti como se homens maus estivessem reunidos para derrotar a minha visão, a minha pobre visão sobre a Bíblia, formada na escola bíblica dominical na adolescência. Em cada época, eu senti como se a visão crescesse para ser um páreo para quem aparecesse. Ao ler o texto do John Piper, eu acabei me lembrando do que Jesus disse aos seus discípulos em Mateus, capítulo 10, verso 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples, puros como as pombas. Galera, eu sou um pai e eu me preocupo mesmo com os meus filhos em meio a um mundo tão depravado. Mas também eu devo compreender que o chamado de Deus para mim e para minha família é em algum nível semelhante ao de Cristo diante dos seus discípulos. A despeito de nossa vulnerabilidade como ovelhas, nós seguimos por este mundo hostil mesmo. Mas devemos entender também a necessidade de nos revertir, não só a nós, mas aos nossos filhos, aos nossos familiares, nos revertir do Evangelho. Não se acovardando diante dos desafios e perigos, pois a nós foi dado não só o privilégio de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Filipenses capítulo 1, verso 29. A nossa vontade é ficar longe daquilo que pode perturbar a nossa comodidade. Não queremos que os nossos filhos corram perigos. Assim,
Nós criamos grandes muros de proteção ao redor de nossa família e cedemos a uma espécie de monasticismo pseudo-cristão. Mas o Evangelho é muito diferente. O Evangelho fez com que Lutero saísse do monastério e enfrentasse um mundo que queria arrancar a sua fé e martirizá-lo. O Evangelho chama homens e mulheres a um tipo de santidade que não admite se reservar, se abster. Pelo contrário, ele nos chama ao ponto onde a batalha é mais intensa. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Romanos capítulo 8, verso 36. Se a nossa criação de filhos levar em consideração o fato de que estamos no meio de uma terrível guerra, vamos ter outro tipo de abordagem, pois o que mais me preocupa em relação aos meus filhos não é o combate que eles vão enfrentar, mas o tipo de preparo a que eles estão sendo submetidos. Isso é o que me consome constantemente e que tem sido alvo de minhas meditações, orações e também as minhas ações. Eu preciso internalizar neles, eu sei. Eu preciso fazer com que eles entendam os valores que são louváveis, mas também que eles entendam, que eles tenham um espírito de guerra. Pois este mundo, muito embora possa proporcionar alguns prazeres e alegrias, não deve ser visto como um mero passeio de férias. Se sentir bem não é o nosso objetivo final. A minha esperança é que a cosmovisão dos meus filhos considere a glória de Deus. Isso será a minha paz, pois eu tenho uma firme e inabalável convicção de que nada neste mundo, nem no porvir, é mais atraente e bela do que a glória do nosso Redentor. Então, não tenha medo de enviar os seus filhos para o mundo, pois eles vão de uma forma ou de outra. Tenham medo de enviá-los sem o preparo e sem os equipamentos adequados. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Efésios, capítulo 6, verso 11. Que Deus abençoe vocês, que essa palavra tenha abençoado cada um de vocês. Curta, compartilhe, dê o like, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. Deus abençoe vocês.